Olha, uma decisão judicial recente no Brasil tá dando o que falar. Hoje a gente vai mergulhar fundo na análise que o canal Ancapsu fez sobre esse caso, desconstruindo a perspectiva e os argumentos deles ponto a ponto. E a questão central na visão do canal é justamente essa. Seria uma medida pensando na saúde ou uma manobra política? Para os comentaristas do Ancapsu, a resposta parece bem clara, e ela aponta para um jogo de poder com implicações assim muito mais profundas. Bom, este é o nosso roteiro para entender essa narrativa. A gente parte da prisão domiciliar, analisa as condições que o canal chama de absurdas, investiga a suposta vingança pessoal, as acusações de influência e, no final, o que tudo isso significaria para as eleições de 2026, sempre seguindo a linha de raciocínio da nossa fonte, claro. Então vamos lá. Seção 1. Uma prisão domiciliar controversa. Vamos direto ao fato que deu origem a toda essa análise. Tudo começa com esta decisão. O ministro Alexandre de Moraes concede prisão domiciliar temporária ao ex-presidente Bolsonaro por questões de saúde. Mas, na interpretação do canal Ancapsu, são os detalhes por trás dessa concessão que transformam completamente a história. E o primeiro detalhe que salta aos olhos na análise deles é este aqui: 90 dias. Para o canal, essa limitação de tempo não é só uma formalidade, não. É um sinal, uma forma de manter, como eles mesmos dizem, uma carta na manga, tornando a situação de propósito precária e, na visão deles, bastante suspeita. Ok, vamos para a seção 2, condições absurdas. A argumentação do Ancapsu vai muito além da duração. O foco dele se volta para as restrições impostas, que são descritas como as mais absurdas possíveis. Essa lista de restrições é o que o canal usa para basear o argumento. Pensa só, proibição de visitantes, exceto os filhos, e mesmo assim com horários super rígidos, tipo de presídio, veto total ao uso de celular, acesso a redes sociais. É o pacote completo, sabe? É a soma de todas essas proibições que, segundo os comentaristas, cria um cenário inédito. E essa citação aqui, olha, captura exatamente o tom de indignação do canal. A tese defendida é que essa modalidade de prisão domiciliar é uma anomalia, algo criado sob medida para este caso. Com base nisso, eles argumentam que o objetivo não seria humanitário, mas sim punitivo. Isso nos leva direto para a seção 3, uma vingança pessoal. Aqui, a análise do canal tenta responder ao porquê dessas condições tão severas. A pergunta que eles jogam no ar é: se as condições são tão fora do padrão, qual seria a real motivação do juiz? A resposta que o Ancapsu propõe não estaria nos autos do processo, mas sim na esfera pessoal. O ponto central da teoria é este: a decisão não seria sobre justiça, mas sobre emoção. A narrativa do canal alega que o ministro agiu por frustração pessoal após uma suposta falha em seu plano de destruir o bolsonarismo. A decisão, portanto, é pintada como um ato de alguém, nas palavras exatas da fonte, puto e mordido. Agora, seção 4, acusações de influência. Mas a teoria do canal não para na vingança pessoal, não. A sugestão é que o ministro não estaria agindo sozinho, mas sim atendendo a uma agenda política maior. Para sustentar esse ponto, o canal destaca uma declaração atribuída ao jornalista Leonardo Sakamoto. Na interpretação deles, essa fala seria a prova de que a preocupação da esquerda não era com a lei, e sim em neutralizar a influência política de Bolsonaro para as próximas eleições. Este slide aqui basicamente desenha a cadeia de comando proposta pelo canal. A teoria é de uma causa e efeito direta. A esquerda manifesta uma preocupação política, a imprensa amplifica e o ministro, na visão deles, executa a ordem. A frase que eles usam para sintetizar tudo isso é direta. A esquerda manda e o Alexandre de Moraes obedece. E é aqui que a especulação do canal atinge seu ápice. Para justificar essa suposta obediência, o narrador questiona abertamente que tipo de material comprometedor, o chamado compromat, aquele termo russo para informações que podem ser usadas para chantagem, a esquerda poderia ter contra o ministro para garantir sua cooperação. Vamos para a última parte, a seção 5, as apostas para 2026. Finalmente, como o presente se conecta com o futuro. Segundo o Ancapsu, este caso não é um fato isolado. É uma jogada decisiva no grande tabuleiro político que vai definir as próximas eleições. A previsão política do canal é bem específica. Eles projetam uma vitória de Flávio Bolsonaro para presidente em 2026, junto com uma maioria conservadora no Senado. Essa nova configuração, segundo a teoria, resultaria no impeachment do ministro Moraes. Portanto, as ações atuais do ministro seriam uma tentativa de evitar esse desfecho. No fim, o argumento central defendido pelo canal é este: o bolsonarismo não é um movimento que se resume a uma única figura.
Na leitura deles, é uma força de baixo para cima, com raízes populares. Sendo assim, qualquer tentativa de silenciar seu principal líder seria, em última análise, uma batalha perdida. Recapitulando, então, nós percorremos toda a estrutura do argumento do canal Anca Sossou, da análise da decisão inicial, passando pelas condições que eles julgam absurdas, a teoria da vingança, as acusações de influência e, por fim, as projeções para o futuro político do Brasil. E tudo isso nos deixa com uma questão final. A narrativa construída pela nossa fonte se baseia inteiramente nessa colisão entre o poder judiciário e a arena política. Fica a reflexão: quando a lei e a política se encontram de forma tão intensa, quem realmente sai ganhando?